Durante o dia, o interior do Japão parece tão pacífico que apetece parar e viver lá para sempre. Campos de arroz balançam ao vento, as montanhas são verdes escuras, casas antigas repousam em silêncio sob o sol da tarde. No entanto, quando o sol se põe, tudo muda drasticamente. Pessoas desaparecem, os sons emudecem, e a sensação de estar a ser observado começa a instalar-se. O que realmente existe por trás desta fachada pacífica, e onde está o limite que não se deve ultrapassar? 1. Quando a noite engole as aldeias. Durante o dia, as pequenas estradas no interior do Japão ainda mostram sinais de vida. Uma mulher idosa varre o pátio, um homem idoso regressa da pesca. Tudo é lento e familiar. No entanto, quando a luz se apaga completamente, as aldeias parecem ter sido sufocadas por alguém. As ruas estão vazias, nem uma alma viva à vista. Postes de luz antigos lançam sombras distorcidas no chão, e percebe-se gradualmente que se está completamente sozinho. Esta sensação não é como o silêncio, mas sim como se a aldeia inteira tivesse sido evacuada à pressa e se tivessem esquecido de si. Em cada esquina, pequenas estátuas de pedra vestidas com roupas de criança observam silenciosamente cada passo. No meio das árvores, santuários abandonados surgem de repente, cobertos de musgo, rodeados por oferendas antigas e sinais desbotados que avisam para não ir mais fundo. O silêncio é tão denso que parece antinatural, como se cada som fosse engolido. Exatamente neste momento, muitas pessoas começam a questionar-se se estão realmente sozinhas ou se algo observa na escuridão, que não quer ser visto. 2. Aokigahara, a floresta que não faz barulho. No sopé do Monte Fuji, existe uma floresta onde se sente imediatamente que algo não está certo, assim que se entra nela. Aokigahara é diferente de qualquer outra floresta no Japão. Cresce sobre uma camada de lava, remanescente de uma erupção do século IX, o que torna o solo irregular, coberto de pedras vulcânicas pretas e raízes retorcidas que sobressaem claramente do chão. As árvores aqui não crescem direitas, mas sim retorcidas, tortas e entrelaçadas, como se quisessem bloquear o caminho intencionalmente. Mas o mais assustador não está na sua forma, mas sim no silêncio. Se for mais fundo, quase não se ouve vento, canto de pássaros ou insetos. Todos os sons parecem ser absorvidos. Cientistas explicam que a camada de rocha vulcânica e a densidade da floresta absorvem as ondas sonoras, mas os locais acreditam noutra razão. Dizem que as almas na floresta engolem todos os sons. Logo à entrada, surgem velhos sinais manuscritos com frases arrepiantes que lembram que esta vida ainda tem valor e que se deve pensar na família. Estão lá para evitar o que acontece ali há muitos anos. A simples ideia de entrar numa floresta onde a primeira coisa que se vê é um apelo para não desistir da vida faz o coração bater mais devagar e as pernas cederem. E Aokigahara não é o único lugar que força as pessoas a parar. 3. Os santuários shintoístas esquecidos. No fundo das montanhas do interior do Japão, existem milhares de santuários shintoístas que não aparecem em nenhum mapa turístico. Sem sinalização, sem trilhos claros, apenas fracos caminhos de terra que o levam mais fundo na floresta. Por vezes, no meio da densa vegetação, surge de repente um velho portão torii vermelho, cuja cor está a descascar e que se encontra inclinado, como se tivesse estado ali tempo demais, sem que ninguém se lembrasse dele. Por trás deste portão, leva a um caminho de pedra quebrado, e no final do caminho aparece em silêncio um pequeno santuário. A madeira está podre, o telhado desmorona em partes, mas as oferendas ainda estão intactas. Moedas enferrujadas, garrafas de saquê empoeiradas, pequenas estátuas rachadas jazem ali em silêncio, como se alguém as tivesse deixado e partido para sempre. Os japoneses acreditam que cada santuário é um local de residência de um kami, um deus ou uma alma. E a pergunta que muitos preocupa é o que acontece quando um kami é esquecido. Eles acreditam que este esquecimento traz azar, que não se deve levar nada desses lugares, nem mesmo fotografias. Quando se está sozinho em frente a um santuário assim, no fundo da floresta deserta, a sensação de solidão rapidamente se transforma num medo inominável. 4. Yokai, criaturas que não existem apenas em lendas. No interior do Japão, o mundo sobrenatural não existe apenas em livros ou histórias infantis. Para muitos habitantes rurais, os yokais são mencionados como se fossem reais, próximos, até familiares. Se lhes perguntar, não ouvirá descrições vagas, mas sim avisos concretos, como se o estivessem a alertar sobre um lugar perigoso na aldeia. Os kappa, criaturas que vivem em rios e riachos, são descritos como crianças azuis com uma carapaça de tartaruga nas costas, que frequentemente aparecem à noite e arrastam pessoas para a água. Os tengu, por outro lado, são criaturas das montanhas e florestas, têm asas, rostos vermelhos e narizes longos, são conhecidos pela sua arrogância
e odeiam quem não respeita a natureza. Os japoneses acreditam que, se alguém for para a montanha e gritar, rir ou agir com arrogância, os Tengu puni-lo-ão, levando-o a desorientar-se. E esta é também uma explicação transmitida oralmente para o facto de muitas pessoas irem para as montanhas e nunca mais regressarem. Os Oni, demônios vermelhos ou azuis com chifres e massas de ferro, supostamente punem pessoas más, mas por vezes aparecem em lugares onde não deveriam estar, em estradas solitárias à meia-noite ou em casas antigas abandonadas. Na crença shintoísta, tudo tem um kami: a montanha, o rio, a árvore antiga ou mesmo a pedra à beira do caminho. Por isso, as pessoas em todo o interior do Japão depositam pequenas oferendas em lugares que aparentemente ninguém nota. Uma tigela de arroz na esquina de uma ponte, uma garrafa de saquê debaixo de uma árvore, como uma forma de se manterem afastados das consequências que ninguém se atreve a nomear. 5. Lendas urbanas que espalham o medo. Enquanto os yokai estão ligados a montanhas e rios, as lendas urbanas no interior do Japão agarram-se a estradas solitárias e à escuridão noturna. Imagine-se andar sozinho numa estrada rural não iluminada. Tudo à sua volta está completamente silencioso, e de repente ouve um som, como se algo estivesse a ser arrastado atrás de si. Fica cada vez mais rápido, cada vez mais perto. Quando se vira, vê uma mulher, mas apenas o seu tronco superior, a rastejar com velocidade assustadora nas suas mãos. Esta é Tek-Tek, o espírito de uma mulher que alegadamente morreu num acidente de comboio e que agora deambula ao longo de carris e caminhos solitários para encontrar novas vítimas. O que torna esta história tão impressionante é o facto de muitas pessoas que vivem no campo afirmarem ter ouvido este som à noite, repetidamente, com origem desconhecida. Outra lenda que ainda mais arrepia as pessoas é Kuchisaki Onna. Uma mulher mascarada aparece de repente numa rua vazia e faz de uma pergunta aparentemente inofensiva, se ela é bonita ou não. Nenhuma resposta o pode salvar, porque não importa como responda, o resultado leva sempre à tragédia. Nas décadas de 70 e 80, o medo desta lenda espalhou-se tanto que as escolas forçaram os alunos a irem para casa em grupos, foram formadas equipas de patrulha e todo o país entrou em pânico. Mas o que se questiona é se foi apenas uma histeria coletiva ou se algo realmente aconteceu sobre o qual ninguém se atreveu a falar. 6. Hitobashira, o pilar humano. Na história japonesa existe uma história que é ainda mais assustadora que as lendas, chamada Hitobashira, que significa pilar humano. Acredita-se que na antiguidade, para que uma estrutura como uma ponte, uma barragem ou um castelo pudesse resistir a catástrofes naturais, era necessário um sacrifício. Uma pessoa era enterrada viva na fundação para que a sua alma se tornasse a protetora eterna dessa estrutura. Esta lenda está ligada a muitas estruturas antigas que resistiram a terremotos durante centenas de anos, sem colapsar. Existem castelos que nunca necessitaram de grandes reparações, pontes que se mantiveram de pé por gerações, e à volta delas circulam sempre rumores de ruídos estranhos ou sombras fugazes à noite. Alguns dizem ouvir gemidos ao vento, outros afirmam sentir a presença de alguém quando estão sozinhos perto desses locais. Ninguém sabe exatamente quantas histórias são verdadeiras, mas a simples ideia de que um ser humano foi sacrificado para garantir a segurança da maioria faz muitos questionarem quão frágil era outrora a fronteira entre a crença e a crueldade. 7. Desaparecimentos inexplicáveis. Todos os anos, no interior do Japão, pessoas saem de casa para uma curta viagem e nunca mais regressam. Vão para a floresta fazer caminhadas, para as montanhas escalar ou para pescar no rio, como fazem há muitos anos. A maioria dos casos é explicada como acidentes, extravios, escorregadelas ou serem levadas pela corrente. Contudo, há casos em que nem os próprios locais conseguem aceitar esta explicação simples. Alguns desaparecem em trilhos conhecidos que percorreram dezenas de vezes, grupos inteiros vão juntos e depois desaparecem sem deixar rasto, sem pistas claras. São precisamente estas lacunas que dão origem à crença de que algo foi ofendido, um kami das montanhas ou do riacho foi desrespeitado. Na mente de muitos habitantes, estes desaparecimentos não são aleatórios, mas sim a consequência de ultrapassar um limite invisível que o ser humano não deveria tocar. O interior do Japão não é apenas um conjunto de aldeias pacíficas ou paisagens pitorescas, mas também um lugar onde a fronteira entre a vida e o que o ser humano não compreende se esbate. Cada estrada solitária, cada floresta profunda ou santuário esquecido carrega um aviso silencioso. Se um dia entrar nestes lugares, atrever-se-á a continuar ou parará a tempo? Se esta história o fez refletir, dê-nos um gosto, subscreva o canal
e deixe um comentário para partilhar as suas opiniões.